Fala, jovem, tranquilo? Então, vamos continuar o estudo das Escrituras com o segundo capítulo do livro de Nefi, aqui no livro de Mormon. Sem muita enrolação, vamos lá então. Leí leva a família para o deserto, junto ao Mar Vermelho. Abandonam seus bens. Leí oferece um sacrifício ao Senhor e ensina os filhos a guardarem os mandamentos. Lamã e Lemuel murmuram contra o pai. Nefi é obediente e ora com fé. O Senhor fala com ele e escolhe-o para governar os irmãos, aproximadamente 600 a.C. Pois eis que aconteceu ter o Senhor falado a meu pai, sim, num sonho, dizendo: Bendito és tu, Lei, pelas coisas que fizeste, e porque foste fiel e declaraste a este povo as coisas que te ordenei, eis que procuram tirar-te a vida. E aconteceu que o Senhor ordenou a meu pai num sonho que partisse com a família para o deserto. E aconteceu que ele foi obediente à palavra do Senhor. Fez, portanto, o que o Senhor lhe ordenara. E aconteceu que ele partiu para o deserto, e deixou sua casa e a terra de sua herança, e seu ouro e sua prata, e suas coisas preciosas, e nada levou consigo, a não ser sua família e provisões e tendas, e partiu para o deserto. E desceu pelos limites perto da costa do Mar Vermelho, e viajou pelo deserto do lado mais próximo do Mar Vermelho, e viajou pelo deserto com sua família, que consistia em minha mãe, Saria, e meus irmãos mais velhos, Lamã, Lemuel e Sam. E aconteceu que depois de haver viajado 3 dias pelo deserto, ele armou sua tenda num vale, à margem de um rio de águas. E aconteceu que construiu um altar de pedras, e fez uma oferta ao Senhor, e rendeu graças ao Senhor nosso Deus. E aconteceu que deu ao rio, que desaguava no Mar Vermelho, o nome de Lamã, e o vale ficava nas margens, perto de sua desembocadura. E quando meu pai viu que as águas do rio desaguavam na fonte do Mar Vermelho, falou a Lamã, dizendo: Ó, tu poderias ser como este rio, continuamente correndo para a fonte de toda a retidão. E também disse Lemuel: Ó, tu poderias ser como este vale, firme, constante e imutável em guardar os mandamentos do Senhor. Ora, isto ele disse por causa da obstinação de Lamã e Lemuel, porque eis que murmuravam a respeito de muitas coisas contra seu pai, que ele era um visionário e os havia tirado da terra de Jerusalém, fazendo-os deixar a terra de sua herança e seu ouro e sua prata e suas coisas preciosas para morrerem no deserto. E diziam que ele havia feito isso por causa das loucuras fantasias de seu coração. E assim Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra seu pai, e murmuravam por desconhecerem a maneira de proceder daquele Deus que os havia criado. Nem acreditavam que Jerusalém, aquela grande cidade, pudesse ser destruída conforme as palavras dos profetas. E assemelhavam-se aos judeus que estavam em Jerusalém, que procuravam tirar a vida de meu pai. E aconteceu que meu pai lhes falou no vale de Lemuel, com poder, estando cheio do Espírito, até tremerem diante dele, e confundiu-os, de modo que não ousaram falar contra ele. Portanto, fizeram o que ele lhes ordenou. E habitou meu pai numa tenda. E aconteceu que eu, Nefe, sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo também grande desejo de saber os mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor, e eis que ele me visitou, e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por esta razão não me revoltei contra ele, como meus irmãos. E falei a Sam, contando-lhe as coisas que o Senhor me havia manifestado por meio de seu Santo Espírito. E aconteceu que ele acreditou em minhas palavras. Mas eis que Lamã e Lemuel não quiseram dar ouvidos às minhas palavras. E aflito pela dureza de seu coração, roguei ao Senhor por eles. E aconteceu que o Senhor me falou, dizendo: Bendito és tu, Nefe, por causa de tua fé, porque me procuraste diligentemente com humildade de coração. E se guardares meus mandamentos, prosperarás e serás conduzido a uma terra de promissão. Sim, uma terra que preparei para ti. Sim, uma terra escolhida acima de todas as outras terras. E se teus irmãos se rebelarem contra ti, serão afastados da presença do Senhor.
E se guardares meus mandamentos, serás feito governante e mestre de teus irmãos. Pois eis que, no dia em que se rebelarem contra mim, eu os amaldiçoarei com dolorosa maldição, e não terão poder sobre a tua semente, a menos que ela também se rebele contra mim. E se acontecer que ela se rebele contra mim, eles serão um flagelo para teus descendentes, a fim de levá-los aos caminhos da lembrança. O que posso ver, o que nós podemos ver a partir desse segundo capítulo do primeiro livro de Nefe? Aqui no primeiro capítulo, nós vemos que Lei, pai de Nefe, teve um sonho, em que Jerusalém seria destruída. E assim, portanto, ele tomou sua família e vagaram para o deserto, a fim de evitar a destruição. Lei também alertou ao povo as coisas que Deus faria com eles por causa da maldade do povo. E o povo não acreditou e tentou tirar a vida de Lei, não é? Como podemos ver no primeiro capítulo. E nesse segundo capítulo, Lei também falou aos seus filhos, Lamã, Lemuel, Lei, Nefe e Sam. E sua esposa também, Saria. E nisso, os irmãos de Nefe não acreditaram no pai, achando que ele estava louco, ou que ele não sabia o que dizia, e tomou a família inteira dele e levou isso para o deserto, podendo eles ter ficado lá com suas riquezas, com ouro, prata, enfim. Achou que o pai dele estava maluco e botou tudo fora, por causa de um sonho que teve porque ele já era velho, ou algo do tipo. Mas Nefe, talvez também tendo dúvida se o pai dele realmente dizia a verdade, orou ao pai, perguntando se o que o pai dele tinha sonhado era verdade. E o Senhor disse que sim. O Senhor tocou o coração de Nefe e Nefe disse a Sam que também acreditou. E os irmãos de Nefe procuraram destruir ele, mas Deus, através do seu pai, confundiu os irmãos dele e assim eles não acabaram desistindo da ideia. E nós podemos aprender com isso que se no momento alguém diz algo a respeito da palavra de Deus, vamos usar como exemplo o livro de Mórmon, que é a minha religião da qual eu sou batizado há 20 anos. Se vocês têm alguma dúvida a respeito das escrituras que estão aqui, as palavras que estão aqui, a respeito do Evangelho de Jesus Cristo restaurado aqui na Terra, eu convido a vocês que façam assim como Nefe, que perguntem ao Pai Celestial, perguntem nas suas orações, perguntem se as palavras que eu digo que estão contidas nesse livro são verdade, perguntem a Ele se a oração que vocês ouviram na igreja, a pregação, seja lá qual congregação e denominação que vocês estejam, se foi palavras incentivadas pelo Espírito Santo através do Senhor. E também perguntem qual é a igreja verdadeira. Se é a igreja A, se é a igreja B, se é a igreja C, enfim, não importa. Sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, sempre perguntem ao Pai Celestial. Porque Deus é um Deus de verdade. Deus não nos dá dúvida, não nos dá incerteza, não nos dá insegurança. Deus nos dá certeza das coisas. Nos dá certeza, nos dá alegria, nos dá felicidade. Tudo que é de bom vem de Deus. E tudo que não é bom não vem de Deus. Então, se vocês tiverem dúvida a respeito de como agir com alguém que lhes feriu, ou com algo que deu errado, ou se vocês realmente ouviram a verdade, pode ser até mesmo esse vídeo que vocês estão assistindo, as palavras que eu estou dizendo por causa do livro, perguntem ao Pai Celestial, porque o Pai Celestial sempre vai lhes dizer a verdade. E eu gostaria de deixar meu testemunho, que eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, através não só das minhas orações, que o Pai Celestial tem respondido, mas também através dessa grande honra e oportunidade que nosso Salvador está me dando de poder espalhar o Evangelho para vocês. Não sei quem está assistindo e também não preciso saber quem está assistindo, desde que minhas palavras sejam sempre verdade, desde que este microfone grave sempre a verdade, porque o nosso Pai Celestial, ele está sempre nos vendo, independente do lugar que a gente esteja. E eu sei que esse Evangelho é verdadeiro, porque não só porque ele tem me ajudado muito, mas porque também eu vejo as obras de Deus em todas as coisas nesse mundo. E é esse o testemunho que eu queria deixar do segundo capítulo do livro de Nefe, em nome do nosso amado Jesus Cristo Salvador. Amém.